Eu queria então iniciar o próximo painel, que já tinha um gancho, inclusive, na última pergunta. Essa é maravilhosa, lá. Já deu a deixa. Agora a gente vai fazer um painel para falar sobre esses sistemas, né? E como a gente tem se estruturado como sociedade. Será que tem sido um modelo ideal? O que precisaria ser alterado? E como que a gente rediscute, né, essa reorganização, esse redimensionamento? Então eu queria chamar aqui o Guilherme Viotti, que é o fundador do IDEP, ele é o ponto de contato do projeto Vênus. Cadê você, Guilherme? Fala pra ele, gente. Queria também chamar o Arthur Melo, que é representante estadual do Movimento Acredito, para uma nova política. E, gente, olha só, primeira representante mulher neste palco, vamos aplaudir imensamente Stella Guilherme, por favor. Cadê Stella? Não estou achando. Bom, então, vamos dar o tempinho para vocês falarem um pouquinho. E aí depois a gente abre para perguntas, que o interessante é o debate mesmo. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Explicando um pouquinho o que eu estou trazendo para a conversa, eu estou, na verdade, com o chapéu do Projeto Vênus e o chapéu do IDEP. Antes de mais nada, eu queria perguntar, alguém aqui já viu um documentário chamado Zeitgeist Moving Forward? Quem conhece? Ok. Projeto Vênus. Pode levantar a mão assim. Economia baseada em recurso. Ok. Então, a ideia toda desse conceito de economia baseada em recursos é de você pensar estruturalmente como é que você poderia redesenhar a sociedade como um todo, a civilização como um todo. E a ideia por trás desse conceito é imaginar basicamente automação estrutural, ou seja, todo o trabalho que precisa ou que deve ser feito 2 vezes igual, você conseguiria colocar uma máquina para fazer esse trabalho. Eu estou fazendo uma coisa absurdamente resumida aqui, porque eu precisaria ser uns 40 minutos para conseguir explicar todos os conceitos em detalhes, mas vamos lá. E a ideia é que se você tem, então, as máquinas fazendo todo o trabalho repetitivo, o ser humano fica livre para fazer o trabalho criativo, né? Ou para não fazer trabalho nenhum, se quiser, não tem problema nenhum, mas já é conhecido que o ser humano não sabe ficar parado no momento em que ele está sempre querendo se movimentar e fazer alguma coisa em prol de algo, não interessa o quê. E dadas essas circunstâncias, quando você tem máquinas trabalhando nesse sentido, todas elas com sensores, todas elas utilizando esses mecanismos em um âmbito macro e micro ao mesmo tempo, você em um dado momento começa a ter determinados trabalhos que simplesmente param de fazer sentido. Você tem trocas, escambo, troca financeira, monetária, para de fazer sentido dentro desse quadro. E a única coisa que é necessária para que algo desse porte ocorra é a revaloração cultural que a gente hoje em dia, por exemplo, reconhece como coisas da natureza humana, entre aspas, ou coisas que, na verdade, são culturais, são expressões culturais que o ambiente exerce, são pressões ambientais que acontecem sobre a gente, que inclusive acabam fazendo pressões genéticas, né, o epigeneticismo, e que a gente acha que é assim que funciona mesmo e vamos nessa, vamos para frente. Na verdade não, a gente pode alterar esse tipo de coisa. Então é necessário, dentro desse questionamento, imaginar, eu quero, se eu pudesse ter tudo, já que não existe mais dinheiro, você pode ter tudo que você quiser, eu quero então uma casa com 3 andares, do lado de um lago, com 3 Ferraris e 2 helicópteros. E aí que você começa, por exemplo, o questionamento, tipo, para que você quer 3 Ferraris? Se todas as pessoas têm o mesmo tipo de estado social, isso não é um estado social embutido na sua cabeça desde que você é criança? Ah não, mas eu gosto da sensação de velocidade. Tá, existem outras formas que vão te dar mais adrenalina, mais velocidade de formas às vezes mais seguras. Eu gosto do ronco do motor, isso é um traço cultural.
E por aí vai. As discussões giram em torno do que efetivamente a gente reconhece como cultura, como sociedade, como civilização. Então hoje o Projeto Vênus está executando basicamente duas grandes frentes. A primeira é o CFRM, o Centro de Desenvolvimento para a construção, pesquisa e construção dessas primeiras cidades. E eu sou um dos gerentes de projeto desse projeto, do time. Apesar de já terem alguns documentários, todos eles estão no YouTube, gratuitos, enfim, eles estão montando agora, ou pelo menos perseguindo, esse projeto eu não sei tantos detalhes, uma espécie de série mostrando como seria viver num lugar assim, porque são sempre muitas perguntas, sempre muitos detalhes, sempre muitas coisas que acontecem em torno desse conceito. E dentro dessa estratégia, é uma estratégia muito macro. Então, efetivamente, o que acabou acontecendo na ponta foi que eu me vi, cerca de 3, 4 anos atrás, eu sou ponto de contato desde 2015, eu me vi com um drive, uma sensação muito grande de precisar executar alguma coisa mais efetiva. Eu estava percebendo que as coisas que aconteciam dentro do Projeto Vênus eram muito macro e eram passos muito grandes que demoravam muito tempo. E eu comecei a imaginar estratégias que poderiam ser mais ágeis para chegar ao mesmo objetivo, e daí nasceu o conceito do IDETRA. E o conceito do IDETRA basicamente é trabalhar primeiro a parte de valoração e educação e depois a parte de soluções tecnológicas. Então é uma plataforma, a gente ainda está construindo isso tudo, é um trabalho que está no meio do caminho agora. É uma plataforma educacional onde lá você tem cursos falando sobre comunicação não violenta, sobre falácias lógicas, como não cair nelas, como não usar falácias lógicas para se comunicar, sobre pensamento crítico, sobre método científico, biologia aplicada no cotidiano, psicologia aplicada no cotidiano, para a gente entender melhor como a gente funciona e como é que é essa relação nossa com o ambiente e vice-versa. E são ferramentas, são coisas que a gente chama de ferramentas dentro do projeto, para que as pessoas despertem. Invariavelmente a gente acaba esbarrando com esse tipo de coisa ao longo da vida, e a nossa ideia é tentar concentrar isso num lugar só e, obviamente, tentar inserir todas essas coisas na realidade de todo mundo que passa por lá. A partir do momento que você passa pelos 9 módulos, né, são 9 cursos, entre aspas, a plataforma abre para você toda uma série de soluções para você conseguir produzir pelo menos a sua própria água, energia elétrica e comida, independente de onde você mora. Você não precisa ir para uma ecovila, você não precisa de nada disso, e independente da receita financeira que você tem todo mês. Então você tem desde soluções que vão utilizar reciclagem de lixo, que é um dos protótipos, o primeiro protótipo que a gente está fazendo, que é aqui no interior de São Paulo, numa casa que eu estou lá, enfim, eu mudei para cá para finalizar essa parte da pesquisa, em que eu estou usando garrafa PET para montar um biodigestor, estou fazendo uma série de coisas ali, utilizando o máximo possível de material reciclado para mostrar que isso é possível. E o projeto está todo modulado em fases, e essa é a primeira. Mas, em tese, a ideia é essa: educar, informar, por um lado, e a partir do momento em que essa pessoa tem essas provocações acontecendo em torno dela, então a gente vai e oferta soluções para que ela consiga olhar para esse cenário através dessas soluções tecnológicas, independente da receita do lugar onde ela mora. O que é interessante, porque normalmente se você já entrega soluções tecnológicas, você pode estar reforçando comportamentos, você pode estar reforçando coisas que são detrimentais a esse ambiente, são detrimentais ao que a gente considera hoje dentro da nossa civilização. Então a gente tentou flipar isso e falar assim, não, o importante mesmo é aquele meme, né? Tipo, todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. Então a gente, na verdade, tenta colocar de volta o burro na frente da carroça e falar assim, não, o importante é você olhar para você, para então depois você conseguir sacar como é que as coisas funcionam do lado de fora. Boa noite, meu nome é Arthur, eu faço parte do movimento Acredito. Um pouco sobre mim: eu tenho 21 anos, eu estudo Geografia aqui na Universidade de São Paulo,
Eu estou representante do Movimento Acredito aqui no estado de São Paulo desde o começo do ano. E antes de mais nada, eu queria saber quem aqui já ouviu falar do Movimento Acredito. Tá. De vocês, quem aqui ouviu falar do Movimento Acredito só quarta-feira passada na votação da reforma da Previdência? Ninguém? Tá. É porque começou a rolar umas histórias aí. A gente já vai chegar lá, calma. O Acredito nasce em 2017 com um grupo de jovens que tinham conseguido, em sua maioria dos fundadores, estudar fora, muitos fazer uma formação sobre política e voltaram para o Brasil e falaram, pô, tá, mas como é que a gente muda isso aí, né? Tem que estar lá dentro para mudar isso aí? Como é que a gente entra lá? É tão difícil assim? É como como é que ela chama? Lilian Schwartz fala que no coronelismo, na enxada e no voto, é só assim como no Brasil, não pode ser. E aí eles fizeram esse movimento chamado Movimento Acredito, que basicamente é por uma renovação de pessoas, práticas e princípios. O que um amigo meu falou que é genial, e eu discordo dele, porque é tão básico, não deveria ter esse movimento, né? E aí o movimento cresce, o movimento nasce. Eu, em 2017, lembro do meu irmão falando assim, olha aqui, tem um pessoal com esse movimento, daí eu fui ler nos sites errados, e eu falei, não foi os sites certos, hoje eu entendo. Eu falei, é um bando de playboy de Harvard falando como é que deve ser a política. Aonde vocês vivem, sabe? E aí eu falei, não é isso. Nem todo mundo é playboy, nem todo mundo lá é de Ivy League. E eles têm um propósito claro. E qual o propósito do Movimento Acredito? Uma renovação política onde as pessoas se sintam representadas. Hoje, menos de 15% do nosso Congresso é constituído de mulheres. A gente, teoricamente, tem mais 150 deputados negros, mas um deles é o Rodrigo Maia. Então, assim, por autodeclaração. Então, assim, cada um bom, enfim. Mas por uma pesquisa interna são apenas 4%. A gente vê que a gente não se sente representado pelos nossos representantes. E a gente vê que não tem alguns princípios, algumas práticas que reúne hoje, não acredito, gente do PSOL e gente do Novo conversando e tendo ali a mesma ideia. Que a gente precisa de uma carta de princípios que tenha igualdade de oportunidades. E aí chamam a gente comunista. que tenha igualdade e que preze pela paridade de gênero, de raça. E aí de novo falam que a gente é comunista. Mas aí quando a gente fala que o Estado tem que ser eficiente, que a gente precisa ter uma economia empreendedora, aí a gente é do Novo. mas é isso, é o que um outro amigo também chamou de bancada do bom senso. Porque é isso. E como é que a gente muda isso hoje? É difícil. A gente elegeu 3 pessoas na última eleição. A Tabata Amaral, o Rigoni, no Espírito Santo, e o delegado Alessandro, no Sergipe. E para conseguir eleger essas 3 pessoas já foi bem difícil. Só para eleger, antes de todo esse processo. Agora, dentro do mandato, está sendo mais difícil ainda. Por quê? Porque a teoria é legal, tem esses jovens aí, e aí a gente coloca eles atrás da foto do partido, super legal, dá um santinho com esse cara aqui e um jovem, porque olha, ele é jovem, gente, a gente está se renovando, que legal. E aí na hora de ter a identificação, na hora de colocar em prática o que eu acredito prezo, o que a juventude quer, o que a gente pensa, o que a gente elabora, não é seu lugar, você tem que seguir a orientação dos mais velhos. Então é isso. Então a gente está lá dentro e a gente está também, né, com um pé no gabinete e um pé na rua. Porque a gente continua aqui no estado de São Paulo, num projeto de expansão. A gente está hoje na metrópole. Inclusive, quem quiser participar, cadê o Danilo do Cubo ainda está aí? Porque ele falou que ele participou. Você participou de vários movimentos, eu acho que acredita para você, hein? A gente tem reunião. É agora, Danilo, é agora. Mais um, hein? Mais um. Vai ter liderança, vai ter eleição para liderança, já pode pegar no que vem. Mas é isso, a gente tenta e é difícil não cair nos extremismos, porque isso é muito fácil, é o mais fácil. Já me vi caindo nisso. Não, você que está errado porque você é um não sei o que lá, e aí insira o que você quiser aí.
E aí o Acredito, hoje ele está aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, com a ideia de falar, galera, é agora, tipo, é a representação política, a gente tem um filtro de valores, se você entende esses valores, se você concorda com esses valores, a gente se compromete a cumprir esses valores, não só quando a gente estiver lá dentro, mas agora, aqui fora, na rua, né? Eu não seria Arthur, eu não seria Acredito, se eu não falasse aqui. Gente, esse espaço é maravilhoso, mas no aniversário de 2 anos, vamos trazer mais mulher, vamos trazer mais preto para falar aqui? Que é isso? Isso é o que eu acredito. A gente tem que estar nesse espaço para conversar, ter uma conversa franca, porque essa é a representatividade que a gente não encontra às vezes. A gente encontra o discurso, ainda mais na era dos algoritmos, alguém explica melhor que eu, mas o discurso que você sabe quem quer ouvir aquilo e você manda ele exatamente para aquela pessoa. Mas a gente está num país continental, com 200 milhões de pessoas, do Iapoque ao Chuí é gigantesco, né? Estou tentando terminar minha graduação, tentando entender metade disso, mas é muito difícil. E hoje eu acredito, com certeza, assim como Politize, assim como todas as outras instituições de renovação política, porque é um tema forte que vem crescendo desde 2013, estão tentando fazer cada um do seu jeito. E eu acredito, mas eu acredito que agora a gente está cada vez mais perto de conseguir essa renovação política. Por mais que existem mecanismos de barreira, por mais que algumas pessoas tentam nos boicotar constantemente, e por mais que o establishment político não queira, a gente vai estar representado lá. E aí, Danilo, quinta-feira tem reunião, te espero lá. Boa noite, pessoal. Eu sou a Estela, eu sou embaixadora Politize. E eu vim aqui. Alguém conhece Politize? Já ouviram falar? Não sabia que tem pessoas aqui. O Politize é uma ONG de educação política que nasceu pelo principal fator que faz o Brasil cair muito no ranking das democracias mundiais, que é a cultura política. O problema, dado que faz o Brasil ser uma democracia falha, não é o sistema eleitoral, nem a lei, a falta de lei. É exatamente a gente não ter uma cultura que nos empodere da política. A gente se afasta cada vez mais da política, a gente cresce acreditando que política é o problema de tudo, que os políticos estão lá exatamente para fazerem mudanças em prol de interesses particulares, quando, na verdade, a gente deveria olhar com outros olhos. Porque a gente pode odiar a política, detestar todos os políticos, mas a gente precisa saber que quem está lá decide muito do que está acontecendo com a nossa vida. Desde o preço do alimento que a gente paga, quanto a taxa de juros de empréstimo que o banco vai te dar, tudo é política. Então, se a gente não aprender, a gente está na mão de quem está fazendo o que quer, porque a gente não sabe. E, inicialmente, o Politize nasceu como uma plataforma online com conteúdos, cursos e e-books. Só que chegou no momento que, apesar de ter mais de 40 milhões de acessos nos conteúdos, as pessoas precisavam buscar aquilo para conhecer aquele conteúdo. Então começou as formações de embaixadores, onde formaram-se lideranças para levar essa educação política até as pessoas em qualquer lugar, de qualquer maneira. E então a gente começou dando aula em escolas, em igrejas, em chão de fábricas de empresas, em comunidades, em universidades, em absolutamente todos os lugares que vocês imaginarem, a gente já levou conteúdo. E é muito incrível a transformação que o aprendizado faz. Porque quando você entra numa sala, ou seja, onde a gente vai falar, a gente pergunta, vocês acham que, como que é política? Política não presta, todo mundo que tá lá é só pra roubar, não sei o quê. E aí você passa 3 horas falando, explicando o que cada cargo faz, como que funcionam as eleições, como que funciona uma política pública, e é incrível como você vê o brilho nos olhos das pessoas de verem que começam a entender. É um conteúdo descomplicado e você entender política faz você se aproximar.
Porque se a gente manter esse discurso de que política não presta, a gente se afasta cada vez mais de um lugar que é nosso. A gente não pode ficar com esses olhos. E se chegar. E o problema dessa cultura ruim política que a gente tem é que isso causa uma crise de representatividade e um distanciamento cada vez maior. E nessa crise política que a gente está vivendo, por pior que tenha sido, fez a política estar no nosso ambiente, no nosso dia a dia, como nunca esteve antes. Antes era tipo, ninguém discute política. Hoje você entra no Uber e o motorista está falando com você sobre o noticiário. Nas famílias, quem não brigou com ninguém nas últimas eleições, que levante a mão. Aí pode vir aqui explicar pra gente, porque isso é muito difícil. Então, isso virou um cotidiano. E hoje a gente tem um discurso muito imaturo que causa essas polarizações. Quem não está do meu lado está errado e é meu inimigo. E aí eu não quero conversar. E isso gera um discurso de ódio muito grande. E o que a gente quer levar para as pessoas é o contrário. Porque muitas vezes quem a gente está conversando e parece pensar completamente diferente é o jeito que fala. Se você entra com uma conversação não violenta e começa a tentar entender o que a pessoa quer dizer, muitas vezes é a mesma coisa que você está dizendo, só que de uma forma diferente. Então ela não está no outro extremo. Não existem dois extremos. Existem pessoas que, em razão de modelos mentais, de experiências de vida, tiveram uma criação e uma vivência diferente que fazem a gente ter pensamentos tão diferentes. Isso é o que faz a sociedade ser tão incrível, essa pluralidade de ideias. E a gente precisa aprender a conviver com elas e crescer com elas. Porque é muito confortável a gente sentar numa rodinha e falar só com quem concorda com a gente, né? É um lugar bem aconchegante. Só que só quando a gente fala com o outro, com quem pensa diferente, é que a gente consegue criar estruturas muito maiores e visões de mundo muito mais amplas e com coisas que a gente não sabia, que se a gente não se ficasse naquele lugar confortável, a gente não teria acesso. Então a gente, nos últimos 2 anos que começaram os embaixadores, a gente já conseguiu levar a educação para mais de 40 mil pessoas, a gente está em mais de 150 municípios e a gente quer ampliar isso da maior forma para chegar a todas as pessoas, que o nosso propósito é criar uma nova geração de pessoas conscientes e engajadas. Porque não adianta nada a gente eleger alguém a cada 4 anos, no dia seguinte a gente esquecer quem a gente votou e simplesmente acompanhar o noticiário reclamando de tudo. Mas o que a gente está fazendo para mudar isso? A gente tem diversas formas de participação popular que mudam. A gente vê hoje que a pressão social é muito importante. A gente consegue mudar decisões do governo com pressão social. Isso, a gente não precisa ser ativista de ir na rua e fazer protesto. A internet está aí para nos ajudar. Tem inúmeras oportunidades que a gente pode aproveitar nesse momento que a gente está vendo e a gente faz a mudança. Porque o poder não é só quem foi eleito. Nós somos o poder também. A democracia é um governo do povo para o povo. Então a gente precisa se empoderar e botar nossa voz também. E eu acho que isso que é o mais importante, que é o principal foco do Politize. E eu acho que alguém falou que é advogada e tem esse vazio. Eu sou também, eu sentia isso. Eu tinha um problema muito grande que, por exemplo, a gente fica anos estudando direito constitucional e daí? Nada é aplicado. E com o Politize é incrível o quanto a gente ensina esse conteúdo para as pessoas que não têm acesso. São direitos básicos que as pessoas não sabem que têm. E aí quando você pega conta, você vê as crianças engajadas, adolescentes de 11, 12 anos falando que querem ser políticos porque sabem que podem fazer algo pela comunidade, que aquele político que vai lá só pedir voto não conhece, não sabe e não vai fazer. E é incrível a transformação que o aprendizado é capaz de fazer e a gente está correndo cada vez mais para criar essa nova geração e tentar fazer o Brasil uma democracia plena. Gente, vou abrir para perguntas, tá? Alguém tem? Ninguém tem uma pergunta? Alguém tem? Tudo bem, Sandro? Fala aí. Eu queria uma oportunidade para tentar anotar tudo que vocês estão falando, porque realmente eu acho eficaz, né? Vamos estar mesmo. E eu tenho uma aula técnica de desenvolvimento, onde a gente pensa muito essa questão
de fomentar o aluno a aprender realmente a prática da vida dele como profissional, como advogado, já na época da faculdade. Hoje a gente vê muita falta de trabalho justamente porque ele não tem uma orientação. E não só na questão profissional, acho que a questão de advogado, política, você falou do constitucional, eu falei, poxa, todo mundo, né? Alguém fala que vai fazer a prova da OAB e escolher alguma coisa relacionada ali à Constituição, você fala, nossa, isso é louco, porque todo mundo quer pedir constitucional. E aí, a minha dúvida, assim, para todos, como que eu posso fomentar isso de uma maneira mais efetiva dentro do meu negócio? É legal eu tentar criar isso dentro do meu ecossistema sozinho, eu fixar parcerias, por exemplo, Tiro, ou algumas outras empresas que fomentam isso. Como que eu posso alimentar ainda mais, engajar esse público que a gente está criando? Já entendeu que essa informação, como futuro advogado, começa a gerar já dar atuação nesse. Vocês me orientam a começar essa jornada? Na faculdade a gente aprende muita teoria que a gente não sabe como na prática, né? Então eu acho que se você conseguir levar um conteúdo simples, que a pessoa saiba que aquilo que ela está aprendendo é usual no dia a dia, isso é muito importante e isso não é feito. Pode parecer besteira, coisas muito simples, as pessoas não sabem. Então, se você quiser fazer parceria com o Politize, a gente leva a educação para qualquer lugar, a gente pode fazer também. E a gente pode passar conteúdos para vocês, ajudar vocês de alguma forma, às vezes algum dos conteúdos que você está pensando em passar, a gente já tem pronto, a gente pode te ajudar com isso. Mas eu acho que a principal dica é essa, porque quando a gente vê que nem com política é tudo termos muito palavras muito difíceis, parece que só quem tem muito conhecimento entra lá dentro, não é. É uma coisa muito simples que tem aquele rótulo que afasta. Mas se você pega e vai desmistificando as coisas e mostra o quanto aquilo é aplicável, você não está aprendendo à toa, tem uma aplicação muito prática, isso atrai muitas pessoas e fazem as pessoas ter muito mais interesse. Eu acho que esse é o foco principal para você levar esse para as outras pessoas. Exato. E simplificar. Porque é tudo muito simples com nomes difíceis. Se você tirar isso, as pessoas atraem muito e a vontade da aprendizagem cresce muito. Foi mais um pedido de parceria que uma pergunta, né? Você certo. Uma coisa que eu posso, de repente, comentar sobre isso é a parte da metodologia que você pode tentar enxergar dentro desse processo. E, pelo menos da minha experiência, tentando trazer esse tipo de informação para pessoas que, por exemplo, uma vez eu estava aqui em São Paulo, na casa de uma amiga minha, ela tem uma pessoa contratada como empregada doméstica para fazer as tarefas ali, e eu me coloquei num desafio de tentar explicar para ela o que era economia baseada em recursos, que era automação, não sei o que. Eu falei, tá, como é que eu faço isso pelo ponto de vista dela? Porque o meu ponto de vista é mole. E a primeira coisa que aconteceu, eu cheguei e falei assim, qual é o teu sonho? Se dinheiro não fosse problema, o que você queria na vida, o que você queria fazer? Ela falou, eu queria trabalhar numa casa menor, para poder chegar em casa mais cedo. Essas pessoas não sonham. Então, eu acho que o grande mote desse tipo de coisa é você olhar para a metodologia e tentar enxergar como é que você pode pegar uma informação que você quer passar e que seja absorvida, e você vai ter lá uma didática específica disso, mas tentar imbuir isso com o ambiente organizacional, com a cultura que você tem lá dentro, para você tentar mesclar essas duas coisas. Evitar fazer aquela coisa do tipo, gente, agora é obrigatório, todo mundo na quinta-feira vai ter uma palestra com vídeo, com filme, não sei o quê, todo mundo já vai, saco cheio, falando, meu Deus do céu, mais uma coisa. A partir do momento que você tenta enxergar pelos olhos de quem você está querendo impactar, você consegue fazer uma tradução melhor, você consegue descobrir como remoldar aquele formato daquele conteúdo para que o conteúdo consiga atravessar do ponto A para o ponto B. Acho que isso é meus 2 centavos em relação a essa pergunta. Obrigado. Tinha alguém que tinha levantado a mão, né? Diretamente se tem função exatamente da reforma da Previdência, esse bloco polêmico da Tabata, né?
Eu vi a opinião, se eu de fato desavenças com relação à opinião dela, favorável à presidência, do movimento não gostar disso gerou um certo desconforto. E se um fato para ela é uma possível candidata a São Paulo. Polêmica pergunta, mas responder ela de forma franca. Aqui em São Paulo, não só aqui em São Paulo, como posso citar Minas Gerais, no Ceará, gerou descontentamento. E isso foi porque o movimento Acredito foi criado em 2017 e existe muito ruído ainda na comunicação interna. A gente sabia por uma planilha que dos 10 tópicos levantados da Previdência, 7 eu acredito concordavam, 2 parcialmente e 1 discordava. E a partir desse cálculo e do senso de urgência da reforma, a Tabata votou a favor. Porém, isso não foi comunicado de forma clara para os voluntários. Então, quando, principalmente da Tabata, quando a comunicação oficial é feita 4 horas antes da votação e pega o voluntariado de surpresa, os inconformakers ficam mais inconfor do que makers. Assim. Então rolou assim uma discussão, meu Deus, isso é verdade, é fake news, não sei o quê. E aí, até rolar o processo, a votação foi na quarta, na quinta-feira a gente fez uma reunião emergencial. Falar, calma, o que está acontecendo? Pegou todo mundo de surpresa? Vamos conversar com o Nacional, vamos conversar com o gabinete? E aí a gente está agora, porque são 3 pessoas que nunca ocuparam mandato, tendo que ocupar um mandato com um partido, com a base eleitoral e com um movimento. E às vezes sai do ruído. Sobre a Prefeitura de São Paulo, o que ela tem dito até agora, e eu acredito que ela vai continuar, é que ela não vai sair para prefeita da cidade de São Paulo. E aí, opinião minha, Arthur, de CPF, não liderança do Acredito, eu acho mais improvável ainda com a questão interna dentro do PDT. Mas é isso, assim, e ela se comprometeu a fazer os 4 anos de mandato e no máximo uma reeleição. Mas é isso, assim, e isso é uma coisa importante de falar, porque a gente está com tantas iniciativas ótimas e que agregam tantas pessoas, mas às vezes a gente falta parar e alinhar a galera, todo mundo, o que está acontecendo. A gente vai fazer agora uma reunião para falar e conversar sobre quais são o que a revista Veja chamou de calendário Maia, quais são as próximas pautas do segundo semestre dentro de Brasília, e para falar, beleza, vamos fazer discussão antes, aprovar e a gente divulga pelo menos com um dia de antecedência como é que vai ser o voto. Mas é isso. Obrigado pela pergunta. Mais alguém? César, como que eu começo a conversar sobre política com meus pais? Eu vou passar para eles. Olha, minha dica. E porque assim, com meus pais na eleição do ano passado, graças a Deus a gente estava alinhadíssimo, ali, show. Porém, veio dia 20/2 apresentada a reforma da Previdência do Paulo Guedes. E aí começou, né? Achei que ia ter que sair de casa. Meu Deus do céu. Falei, agora que eu tenho que ir embora de casa, né? Falaram que quero acabar com a vida do pobre, não sei o que, tudo bem. Mas como é que o começo foi horrível, isso aí eu não minto. Mas como é que eu expliquei para eles, para os meus pais, que são 2 pessoas de extrema esquerda, como é que eu expliquei para eles a minha posição pessoal sobre a Previdência? E a política também, acho que isso pode ser usado em outros momentos. Eu expliquei que, e é muito o que o Politize fala, e eu acho excepcional, que ninguém toma uma posição, quer dizer, a grande maioria das pessoas não toma uma posição porque quer fazer o mal às outras. Né? Ninguém toma uma posição de contra ou a favor de alguma coisa porque quer o mal, que acha que aquela solução não é uma solução, é sim, na verdade, algum jeito, algum mecanismo de fazer mal às outras. As pessoas tomam essas posições a partir das análises delas, da conjuntura, de uma proposta, de um partido, etc.
Então foi isso que eu assim, antes deles começarem, porque era isso, né? De manhã, quer dizer, à noite, quando eu chegava em casa, era isso. Não, mas você viu que 30% da reforma... tipo, calma. Assim, os seus dados são interessantes, mas assim, o meu ponto... Bom, eu vou te dar as diretrizes que a gente passa para as pessoas por meio da conversação não violenta, mas isso nem no meu caso conseguiu ser aplicado dentro de casa. Porque nas eleições tinham milhares de fake news e o maior propagador de fake news nas eleições eram os grupos de família. Todo dia a gente recebia, né? Então, aí eu cheguei num momento com meu pai e falei, pai, vamos fazer assim, toda vez que você receber uma notícia, você vem e fala comigo. E eu vou te falar se aquilo tá certo ou não, vou te mostrar. Ok, eu chegava e tentava fazer a conversação não violenta. Não, por quê? Vou te explicar, te mostrar a fonte correta, de onde veio isso. Eu sou advogada, especialista em direito eleitoral, sou ativista de uma ONG de educação política e ele não acreditava no que eu falava, ele acreditava no que ele recebia. Mas ok. Passado isso, o que a gente tenta aplicar, e normalmente em conversas com grupos que não sejam de família, quando a gente vai aplicar essa metodologia para aprendizado mesmo, funciona muito, primeiro você desconstruir conceitos. Porque, por exemplo, direitos humanos parece um tema muito polêmico, aí sempre tem aquelas pessoas que são contra e gente que tá completamente a favor, aí vem aquele discurso, direitos humanos é para bandido, não sei o que. Então vamos conversar. Você é a favor de que todo mundo tenha direito a um processo justo, com ampla defesa? Sim, sim. Você é a favor que mulheres e homens têm os mesmos direitos? Sim. Você começa a desconstruir, tira o conceito, o título daquele tema e começa a ir por partes. Porque muitas vezes essas partes todo mundo está de acordo. E aí a hora que você junta e coloca o nome, você fala, não, mas não, por quê? Mas a gente está de acordo em tudo. Então o que está acontecendo? O que você acha que eu estou errado? A pessoa fala, você tem que entender. E repete o que a pessoa está falando. Porque muitas vezes, então, a gente entende uma coisa que não está sendo falada. Então repete isso. Você quis dizer então isso? Aí a pessoa fala, não é isso. E tente desconstruindo, fazendo perguntas, até que você vai chegar num denominador comum e vai entender exatamente o que está diferente naquele diálogo, naquele conflito. E muitas vezes fazendo isso dá certo. Normalmente em salas de aula, quando a gente pega temas polêmicos para fazer exatamente a metodologia de conversação não violenta, é incrível como isso funciona. Pegar temas muito polêmicos, como porte de armas, liberação de drogas, aborto, pega pessoas completamente opostas e faz isso, é incrível a conclusão dessa conversa. Então eu acho que é uma ótima dica. Tem um case muito interessante sobre isso, o canal Spotnik, se vocês derem saber, que eles fizeram um canal, e nesse canal eles têm um quadro que eles pegam pessoas de verticais opostas para consultarem e tentarem criar sobre aquilo. É maravilhoso. Acho que cabe bem essas coisas que estão falando, da desconstrução. A desconstrução, acho que essa é a chave. Obrigada. Eu vou precisar finalizar o painel em respeito ao próximo. A gente deu uma passadinha do horário também, mas eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui, Estela, Arthur e o Gui. E eu gostaria uma salva de palmas para eles também.